Bom dia, meu nome é Gabriele Barbosa, sou estudante da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus de Várzea Grande, da Engenharia de Computação. Vou falar sobre a computação. História da computação e da tecnologia. Os computadores eles foram sendo desenvolvidos com uma alternativa matemática para se fazer cálculos mais rápidos. Desde o começo dos tempos, nós tivemos o ábaco, né? Ele era usado para soma e subtração. E ele foi sendo evoluído conforme o tempo, mas em 1638, o William Alter criou a régua de cálculo. Era usado para multiplicação, mas essa régua era eficiente somente para os números pré-definidos naquele, no que ele fez. Então, Pascal, né, Blaise Pascal, criou a máquina de Pascal, que era para conseguir fazer as quatro operações matemáticas, mas só fazia subtração e soma. Joseph-Marie Jacquard, em 1801, criou o tear programável. Ele era um costureiro e criou uma máquina de costura. Só que essa máquina de costura, ele usava uns cartões e perfurava os cartões conforme ele queria e a máquina fazia o desenho conforme o cartão. Então era uma forma de programação. Usando esse tear programável, Charles Babbage fez a máquina de diferenças, que fazia as quatro operações matemáticas rapidamente, mas ela era muito à frente do seu tempo. Mas depois eles conseguiram implementar essa máquina e ele fez o engenho analítico em 1837, que também era muito à frente do seu tempo. Em 1847, o George Boole criou a teoria do binário, né? Os zeros e uns, sendo o zero o falso e um o ativo, o verdadeiro, né? E usando essa teoria de Boole, o Hermann Oeritz fez a máquina de Oeritz, que foi usada principalmente no censo nos Estados Unidos, e ela era rápida, só que ela ainda não era realmente um computador. Nós tivemos os computadores pré-modernos, lá na Segunda Guerra Mundial. Eles eram caracterizados por serem mecânicos com componentes eletrônicos. Seus principais representantes foram o Mark I e o Colossus, que foram usados para desencriptação. Na computação moderna, eram caracterizados pelo uso de componentes digitais. A primeira geração tinha as válvulas eletrônicas e a maioria dos programas eram escritos ainda na linguagem de máquina. Seu representante era o ENIAC, que era 1000 vezes mais rápido que qualquer outro computador da época, e as suas operações eram realizadas pela entrada de dados no painel de controle. Na segunda geração, nós tivemos a substituição das válvulas eletrônicas por transistores e tecnologia de circuitos impressos, o que diminuiu o tamanho dos computadores que antes eram enormes. E também tivemos os supercomputadores, que é o IBM 7030, né, o representante, e também os minicomputadores, que é o PDP-8. Na terceira geração, nós tivemos circuitos integrados e um representante é o IBM 36091. Esse IBM, ele usava, foi um dos primeiros a se usar a programação da CPU por microcódigo, que foi um problema já que as grandes empresas estavam só preocupadas em hardware e não em software. Na quarta geração, que é de 1970 até hoje, nós tivemos os microprocessadores e computadores pessoais, o Altair 8800. Mas, né, o Apple I e o Apple II, ele realmente foi voltado para as pessoas, já que eles tiveram a criação de um painel, né, uma tela, que mostrasse o que estava acontecendo por trás, já que antes os computadores mostravam apenas luzes piscando. Nos computadores Lisa e Macintosh, nós tivemos os primeiros mouses e uma interface gráfica como conhecemos hoje. E com as evoluções da tecnologia, nós também tivemos a computação de bolso e tablets, que são os computadores móveis ou celulares, que foi um grande avanço, porque permitiu muitas funcionalidades em um tamanho que cabe no bolso. Os impactos sociais da informática.
A informática ela trouxe uma estrutura social dominante, que é a sociedade em rede, uma nova economia, a economia informacional global, uma nova cultura, a cultura virtualidade real. E também trouxe maior segurança, um lazer sem gastar muito, um conforto, diminuição nas relações afetivas, uma mudança nos modos de convivência, extinção de algumas profissões e criação de outras, e necessidade de se manter conectado. Então, conforme a informática foi evoluindo, teve muito impacto na sociedade, mudando as formas de relação, a relação que eu tenho com o próximo, a relação de trabalho e também a própria economia. Ética em computação. Para o filósofo inglês Bertrand Russell, a ética é subjetiva, não contém expressões verdadeiras ou falsas, ela é a expressão dos desejos de um grupo, sendo que certos desejos devem ser reprimidos e outros reforçados para se atingir a felicidade ou equilíbrio do grupo. Então é muito importante existir uma ética em computação, embora não haja uma lei de ética, ainda assim os profissionais desse campo utilizam uma ética com os mandamentos, né? Que é evitar danos a terceiros, conhecer e respeitar as leis existentes, respeitar a privacidade de terceiros, ser honesto e digno de confiança. São ações que fazem, que não deixam ser denegrida a computação e os profissionais disso e não denigrem também as pessoas que compram esses serviços, né? Os impactos ambientais do desenvolvimento da computação. Hoje, é, um computador ou um celular ou qualquer coisa do tipo, existe uma obsolescência programada. As empresas elas fazem esses componentes para que eles tenham um tempo de duração menor. Mas também há um descarte desses resíduos, né? Muitos são feitos e muitos também são descartados. Na placa de circuitos eletrônicos são 40 vezes mais ricas em cobre do que seu minério bruto. E a mesma coisa para ouro, né? 1 quilo de uma placa de circuitos tem mais ouro do que 17 quilos do mesmo minério bruto. Mas há uma difícil reciclagem no Brasil. Porque as empresas no nosso país, elas são especializadas em só uma coisa. Então, eles pegam o que lhes importa e o resto tem um descarte incerto. Os computadores, hoje em dia, têm um grande consumo elétrico, o que ajuda muito no aquecimento global. São 622 bilhões de quilowatts em 2007. Claro que em 2007, os computadores eles não tinham uma grande preocupação em utilizar menos energia, por mais que essa energia não fosse tão grande, pensando num consumo inteiro da casa, mas se pensar em um consumo mundial, é enorme. Hoje as empresas estão pensando em um menor consumo de energia, mas ainda há uma grande emissão de CO2. Também foram se criadas as empresas verdes. As empresas verdes, elas seguem o guia de TI verde e o guia de eletrônicos verdes, que faz o quê? Eles pregam a diminuição de CO2, fazer com que essas empresas verdes elas tenham engajamento político e pressionam essas empresas a produzir eletrônicos mais limpos. E também tivemos a atuação do governo na criação da legislação, né? Nessas leis que eles tentaram criar, foi por uma tentativa de aumento da reciclagem, uma redução dos gases de efeito estufa, incentivo à diminuição no uso de resíduos perigosos, entre outros. Relações entre avanço científico e tecnológico e desenvolvimento econômico e social. Os avanços científicos estão diretamente relacionados à economia e a economia é relacionada ao meio social. A mudança no modo de produção e relações humanas evoluem conforme a criação de novas tecnologias. Então, nós temos um incentivo à competitividade global, um suporte para o desenvolvimento econômico, a cibernética, que são as novas percepções de informática e comunicação, o comércio online, a exploração crescente e insustentável de recursos, juntamente com a criação de desenvolvimento sustentável, e a mudança nos modos de trabalho com a extinção de profissões. Então, conforme há um avanço científico e tecnológico, nós vemos um impacto direto tanto no desenvolvimento econômico quanto no social.
tanto como as empresas conversam entre si, que agora é algo global, né? Como o suporte para o desenvolvimento econômico, o comércio, que hoje as pessoas elas não somente escolhem ir para algo físico, mas a maioria compra online. E também no modo que nós trabalhamos. Agora é muito mais um trabalho em equipe do que individual. Projetos de empreendedorismo social. O conceito de empreender é promover ações capazes de transformar uma realidade antes de pensar em um retorno financeiro. Então, quando nós pensamos em empreender, hoje é pensar em ganhar dinheiro, mas o conceito não é esse. O conceito é promover ações para transformar uma realidade. Então, foi-se criado o empreendedorismo social, que é a criação de negócios sustentáveis e de valor para a sociedade sem a ajuda do Estado. Elas podem oferecer capacitação, emprego, oportunidades de tratamento de saúde, atuando na preservação do meio ambiente, entre várias outras frentes. E aqui eu trouxe dois exemplos. O Green Bank é um exemplo mundial, né? Ele começou em 1970, quando o Yunus decidiu se mobilizar contra a injustiça em seu país, que é Bangladesh. E hoje concede pequenos empréstimos para dar suporte à produção e redução da pobreza em diversos países. Então, no país dele, as empresas, os bancos, eles não queriam emprestar seu dinheiro para pessoas pobres. Eles não confiavam nessas pessoas. Então, ele teve a ideia de criar um banco para emprestar dinheiro para essas pessoas. E ele conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel com isso, porque foi um total sucesso. E nós também temos o GRAAC, que é um grupo de apoio adolescente a crianças com câncer. É uma empresa brasileira e se tornou referência no tratamento ao câncer infantil, sendo mantida através de vendas de produtos em bazares, loja virtual e doações. Então, nós temos grandes exemplos, tanto mundialmente quanto no nosso próprio país, que são empresas que oferecem grande ajuda para a sociedade e também não dependem do governo para isso e geram um certo lucro. E aqui eu trago as referências.